Turma, nós vamos lidar agora com a segunda parte do nome da nossa igreja. Nós começamos a conversar sobre o que é a igreja e o modelo de igreja que a gente defende. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa parte da denominação da igreja que diz Igreja Batista. E a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é ou o que são os batistas e a história dos batistas. Só para começar então, eu quero dizer que Batista não são aqueles que são discípulos de João Batista. Tem muita gente que acha que os batistas surgiram por causa de João, que era primo, precedeu a vinda de Jesus e batizava as pessoas. Mas não é por causa disso. E segundo, a gente não é batista por causa de um grupo muito ligado à Reforma, aquele período da Reforma chamado de anabatistas. Também nós não temos uma origem muito determinada nesse grupo aí, tá bom? Então eu vou passar para vocês agora um pouquinho da história da denominação batista. A Igreja Batista, então, ou os batistas como denominação, eles surgem algo em torno de 100 anos depois da Reforma Protestante. Então, eles compõem uma segunda ou terceira leva de impacto, digamos assim, uma terceira onda de impacto da Reforma Protestante. A primeira, sem dúvida, foi com Lutero, 1517, na Alemanha. Depois a Reforma se espalha para a Suíça, para a Holanda, e chega na Inglaterra com o surgimento da Igreja Anglicana. E quando a Reforma atinge ali a Igreja Inglesa, há uma série de mudanças, mas a essência, muitas vezes, da Igreja Anglicana ficou muito próxima ainda do catolicismo. E surge na Inglaterra um grupo que queria uma reforma um pouco mais profunda. É o chamado grupo de puritanos. Eles queriam uma reforma um pouco mais pura, por isso esse nome. E dentre os puritanos há um homem chamado John Smith. Ele é então um puritano que começa a pregar ali na Inglaterra que a reforma precisava ser mais profunda. E ele então, em 1609, ele vai para a Holanda, fugindo de perseguição na Inglaterra. A Igreja Anglicana começa a perseguir os puritanos e tudo mais. Então John Smith vai em 1609, quase 100 anos depois da reforma, ele vai para Amsterdã. E lá em Amsterdã ele tem contato com doutrinas, especialmente da igreja menonita, e também com alguma coisa da doutrina, especialmente batismal, digamos, de um grupo anabatista. E ele, ao pensar sobre essas coisas, enfim, começa a repensar numa forma de igreja que envolva doutrinas e um jeito congregacional que nós vamos lidar já já. John Smith ele funda uma igreja lá na Holanda, em Amsterdã, e dentre as pessoas que eram membros da igreja, em 1612, um homem chamado Thomas Hewes, ele volta para a Inglaterra e ele funda na Inglaterra a primeira igreja batista em Londres. Então a primeira igreja batista surge em 1612 na cidade de Londres, e os batistas ali aos poucos começam então a ter novas igrejas e novas congregações. Algumas doutrinas que são defendidas então nessa primeira leva de batistas de 1612. Interessante que quando os batistas surgem em 1612, a doutrina mais comum ali em Londres era ou de uma doutrina mais próxima do que a gente chamaria hoje de arminianismo, ou de uma doutrina soteriológica indefinida. Porque somente em 1633 é que vai surgir digamos assim, uma divisão da Igreja Batista de linhagem mais calvinista. E aí há até uma forma de se denominar as duas linhagens. Então, quando a Igreja Batista era uma Igreja Batista ou mais arminiana ou mais indefinida na soteriologia, ela é chamada de Igreja Batista Geral.
Quando quando a Igreja Batista é de matriz calvinista, 5 pontos do calvinismo e tudo mais, que os irmãos vão entender daqui a pouquinho o que é, ela é chamada de Igreja Batista Particular, nessa congregação fundada por Henry Jacob em 1633. E a Igreja Batista, ela se espalha pela Europa, especialmente em toda a Inglaterra, e depois ela vai para os Estados Unidos. Então ela é muito forte, foi muito forte na Inglaterra, mas fica realmente maior nos Estados Unidos. Então a denominação batista nos Estados Unidos é muito forte. Especialmente no sul dos Estados Unidos, são congregações estabelecidas há muito tempo. E foi um casal de norte-americanos, o William e Anne Bagby, ou Bagby, não sei como pronuncia, que são os primeiros missionários batistas a virem para o Brasil e fundam em 1889, no último ano do Império, quando vai virar república, eles fundam a primeira igreja batista no Brasil, na cidade de Salvador, na Bahia. E em 1907, veja que a denominação se espalha bastante. Em 1907 se estabelece a chamada Convenção Batista Brasileira, indicando que já havia algumas congregações no Brasil. Então nós estamos falando agora de algo em torno de 130 anos de história dos batistas no nosso país.